Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus continue abençoando nossos irmãos no louvor de uma maneira especial. Meus irmãos, abra comigo a sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12, capítulo de número 11. Primeiro Reis, capítulo 11, versículo de número 41. Quero trazer aqui uma rápida palavra ao seu coração. Primeiro Reis, capítulo 11, versículo de número 41. Amém? Quanto aos mais dos atos de Salomão, e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo Israel, foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Meus irmãos, podem assentar, glória a Deus. O texto bíblico, no capítulo de número 11 de 1 Reis, vai trazer um contexto da história dos reinados de Israel. Israel foi por muito tempo reinado, controlado, conduzido pelo Deus Todo-Poderoso. O desejo de Deus era que Israel fosse o seu povo e este fosse o teu Deus, de maneira que Deus queria ser o Deus supremo de Israel. Deus não queria que reis humanos reinassem sobre Israel, mas Deus queria ser o rei supremo de Israel. Mas uma certa feita, a Bíblia vai dizer que os israelitas começaram a olhar para as nações da direita e da esquerda. E quando eles observam essas nações, eles vão ver que todas as nações têm o seu rei que reina sobre eles. Aí eles vão fazer um pedido e dizer: nós também queremos um rei que reine sobre nós, como as demais nações. A história diz que Deus, não é a vontade diretiva dele que isso aconteça, mas Deus, pela sua permissividade, vai permitir que um rei seja levantado para reinar sobre Israel. Deus permite então um rei por nome de Saul. Saul vai reinar sobre Israel por um período de 40 anos. Aí vem a descendência, aí vem os próximos reis. O próximo rei de Israel será um homem segundo o coração de Deus, que vai reinar por mais 40 anos, por nome de Davi. Depois de Davi, virá então esse homem que foi citado no texto, Salomão, filho de Davi, vai reinar sobre Israel por mais 40 anos, totalizando um período de reinado de 120 anos. Depois desse período, a história vai dizer que acontece um momento difícil na história de Israel. Morrendo Salomão, a Bíblia diz: e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão era jovem quando assume o reinado. E a Bíblia vai dizer que Roboão vai tomar uma atitude que vai mudar a história de Israel, que vai trazer a divisão de Israel. Israel era só um povo, um só povo, e por causa de uma decisão precipitada e errada, Israel vai ser dividida e haverá uma ruptura no meio de Israel. Diz a Bíblia que um dia Roboão vai se reunir com o povo de Israel. E quando ele se reúne com esse povo, ele vai perguntar: o que vocês desejam de mim como rei? O povo olha para Roboão e diz: o nosso desejo é que o Senhor abaixe os tributos que foram cobrados pelo seu pai Salomão, porque se o Senhor nos abençoar com isto, nós seremos os seus servos e seremos bênção no seu reinado. A Bíblia diz que o primeiro conselho que Roboão vai tirar é o conselho com os anciãos da terra. Roboão se reúne com os anciãos e toma o conselho, dizendo: o que vocês me aconselham de fazer concernente aos tributos da terra? Os anciãos, dotados de uma sabedoria, porque os dias dão sabedoria, os dias dão maturidade, eles vão dar um conselho sábio para aquele menino Roboão, para aquele jovem rei, dizendo: se você tratar esse povo de maneira maleável, se você não pesar a mão sobre esse povo te servirá para o resto da vida. Então não
pese a vossa mão sobre Israel, mas seja bênção sobre esse povo, porque esse povo será bênção sobre você. A Bíblia vai dizer que Roboão não está satisfeito com o conselho dos anciãos. Aí ele vai tomar de maneira errada, uma atitude errada, e vai até a presença dos jovens que foram criados com ele, irmão Paulo. Ele vai até a presença dos jovens que foram criados com ele na sua mocidade. Aí ele olha para aquela juventude e vai dizer: o que vocês me aconselham a fazer concernente aos tributos cobrados em Israel? A Bíblia vai dizer que esses jovens vão olhar para ele e vão dizer: olha, o nosso conselho é o seguinte: se o seu pai tratou esse povo com vara e com açoite, faça o seguinte, trata eles com escorpião. Aí a Bíblia vai dizer que uma atitude errada é tomada pela vida de Roboão. Ele não acata o conselho de quem é para acatar, mas acata o conselho de quem não é para acatar. E agora haverá uma ruptura sobre Israel. Às vezes são colocadas pessoas nas nossas vidas que não têm autoridade de dar nenhum tipo de conselho para nós, e nós pedimos conselho de qualquer um, da direita e da esquerda, e às vezes tomamos decisões erradas por acatar conselhos errados e tomar decisões precipitadas. E Deus está dizendo através da tua palavra: não tome conselho de quem não foi colocado para aconselhar, mas tome conselho de quem tem experiência dos dias, sabedoria para te dar um conselho acertado na tua vida. Tome conselho de quem foi chamado para aconselhar. Irmãos, eu encerro agora. Por causa do conselho errado, vai haver uma ruptura sobre Israel. Israel vai ser dividida, porque o povo não aceita o que Roboão está fazendo. Israel vai ser dividida no norte e no sul. Roboão perde. E agora a Bíblia vai dizer que um rei por nome Jeroboão vai governar a nação de Israel ao norte, com 10 tribos. E o rei Roboão fica somente com 2 tribos, Judá e Benjamim. Por causa de uma decisão errada, ele colocou em jogo a história de uma nação. Uma decisão errada na minha e na sua vida, sem a direção de Deus, pode colocar em jogo a história da nossa vida, os nossos sonhos e os nossos projetos. Por isso eu libero essa palavra sobre a tua vida. Tome decisões com quem foi levantado para dar conselhos. Tome conselhos com quem Deus levantou para te dar conselho, porque debaixo de um conselho direcionado pelos céus, a sua vida será abençoada, a sua família será abençoada, os seus sonhos serão abençoados e você vai glorificar o nome de Jesus na terra. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida. Tome conselho de quem Deus